Já pararam para pensar que o aço, sabe, esse material que assim literalmente sustenta nosso mundo, tá em prédios, carros, até nas turbinas eólicas? Pois é, que ele pode ser também um dos maiores vilões climáticos do planeta. Bem-vindos a mais uma edição aqui conosco. Hoje, o nosso foco é justamente esse dilema, né? A corrida pela inovação tecnológica para criar um aço verde e, ao mesmo tempo, as disputas geopolíticas que já estão fervendo nessa transição toda. A nossa promessa aqui é explorar como essa busca pelo tal aço verde representa, sim, uma chance real, sabe, de transformar a indústria, aliviar a pressão no clima, mas também vamos investigar como tudo isso pode ser só, uma nova fachada para velhas práticas. Um jeito de garantir os lucros das grandes corporações e, quem sabe, até aprofundar desigualdades históricas. Para começar, vamos dimensionar o papel do aço. Ele tá em tudo. Na estrutura dos prédios, nas pontes que a gente cruza, nos carros, nos eletrodomésticos em casa. E é irônico, né? Mas até nas turbinas eólicas, que são símbolo da transição energética, o consumo de aço é tão fundamental que serve até como um termômetro do desenvolvimento econômico. Pensa assim, países considerados ricos podem usar, umas 10 a 15 toneladas de aço por pessoa, acumuladas na infraestrutura, nos bens. Já nos países mais pobres, esse número muitas vezes não chega nem a 100 quilos. É uma diferença brutal. E é exatamente aí, né? Aí que mora a grande contradição. Esse material que é vital para o desenvolvimento, para construir estrada, casa, hospital, para melhorar a qualidade de vida, principalmente no sul global, ele é responsável por uma parcela, assim, gigantesca das emissões globais de dióxido de carbono. Algo entre 7% e 11% do total mundial. É muita coisa. Isso coloca a gente numa encruzilhada, né? Como é que a gente concilia essa necessidade urgente de aço para o desenvolvimento com a urgência também absoluta de descarbonizar a economia global? E talvez a pergunta mais crítica seja como garantir que essa transição, essa mudança toda na indústria, não acabe reforçando ainda mais as desigualdades que já separam o norte e o sul globais. O coração do problema, então, está no jeito como se produz o aço tradicionalmente. E é incrível pensar que isso mudou relativamente pouco, né? Em milhares de anos. O processo básico envolve pegar o minério de ferro, que é um óxido, e purificar, tirar o oxigênio dele. Para fazer isso, a indústria usa os famosos altos fornos. Eles operam a temperaturas, altíssimas, mais de 1.500 graus Celsius. E o agente que faz essa mágica química aí de tirar o oxigênio é o coque, que vem do carvão mineral. Exatamente. O coque não é só combustível para gerar esse calor todo, não. Ele reage quimicamente com o óxido de ferro. Nessa reação, que produz o ferro gusa, né, que é a base para o aço, aí que está o problema. Libera-se uma quantidade enorme de CO2, o principal gás do efeito estufa. A conta é pesada, viu? Para cada tonelada de aço feita assim, quase 2 toneladas de CO2 vão para a atmosfera. É uma tecnologia, assim, com raízes de mais de 3.000 anos e o princípio fundamental continua lá. E imagino que transformar uma indústria desse tamanho, com essa base tecnológica tão antiga, não deve ser nada simples, não é como trocar uma peça numa máquina, certo? Definitivamente não é trivial, nem um pouco. A gente está falando de instalações industriais, assim, gigantescas. Os altos fornos são investimentos massivos, sabe? Projetados para operar por décadas, geralmente entre 15 e 20 anos. Só que no fim desse ciclo, eles muitas vezes passam por reformas estruturais bem profundas, que chamam de reformas de meia-idade. E isso pode estender a vida útil deles por mais 20, 30 anos. Isso cria uma inércia, né? Uma resistência econômica e tecnológica muito forte. As empresas ficam com o pé atrás para abandonar um ativo tão caro que ainda funciona por uma tecnologia nova e ainda incerta. Soma isso ao custo estimado para descarbonizar toda a siderurgia global até 2050, algo entre 1,5 e 3 trilhões de dólares. É um volume de dinheiro que assusta qualquer setor. Certo, o desafio financeiro e essa inércia tecnológica são barreiras enormes. Mas a pressão ambiental e as regulações também estão aumentando, né? Diante disso, quais são as alternativas tecnológicas que estão sendo exploradas para limpar a produção de aço? O que está na vanguarda dessa busca aí? Olha, existem algumas rotas tecnológicas principais, sim, e em diferentes estágios de desenvolvimento. Aqui, talvez gere mais expectativa, mais barulho, é a produção de aço usando hidrogênio verde. Nesse processo, o hidrogênio, que seria produzido por eletrólise da água, usando energia renovável, ele substituiria o coque para tirar o oxigênio do minério de ferro. A grande beleza dessa rota é que o principal subproduto da reação seria só vapor d'água. Eliminaria quase totalmente as emissões de CO2 ali do processo de redução. Isso soa muito promissor.
realmente. E já existem sinais concretos dessa tecnologia avançando. Vimos notícias, por exemplo, da ArcelorMittal. Eles compraram uma usina lá no Porto do Pecém, no Ceará, uma região que quer muito ser um hub de hidrogênio verde. Isso seria um sinal da chegada do aço verde por lá. Sem dúvida, é um movimento estratégico importante, sim. Se posicionar numa área com potencial para produzir hidrogênio verde barato, como o Nordeste brasileiro. Faz todo sentido para uma gigante do aço como a ArcelorMittal. Mostra que a empresa está olhando para o futuro, mapeando o terreno. Contudo, é preciso ter cautela. As informações que a gente tem indicam que não há planos imediatos para usar hidrogênio verde naquela planta específica que eles compraram. O hidrogênio verde, apesar de todo o hype, ele ainda enfrenta desafios gigantescos. Custo de produção, disponibilidade em larga escala. Mesmo na Europa, onde tem mais subsídio, mais pressão regulatória, a gente vê sinais de hesitação. A própria ArcelorMittal, lá na Alemanha, desistiu recentemente de um subsídio bilionário para converter uma planta para hidrogênio. A alegação foi justamente essa: custos de operação muito altos e incerteza sobre a oferta de energia renovável e hidrogênio a preços viáveis. Não tá fácil. Entendo. Então, o hidrogênio verde é uma aposta forte para o futuro, mas talvez não seja solução para hoje ou amanhã em escala industrial. Que outras cartas estão na mesa, então? Bom, uma alternativa que já é comercialmente viável e está crescendo é a rota de redução direta, que a gente chama de DRI, usando gás natural. Essa tecnologia já permite reduzir o minério de ferro com bem menos emissões que os altos fornos. A gente fala de uma redução que pode chegar a mais da metade das emissões. É significativo. Muitas empresas veem o gás natural como um combustível de transição, uma ponte, Algumas plantas de DRI a gás natural já são até projetadas pensando na possibilidade de, lá na frente, serem adaptadas para usar hidrogênio quando ele ficar mais acessível. Mas aí surge um ponto delicado, Apostar no gás natural, mesmo sendo menos poluente que o carvão, não significa prolongar a nossa dependência de combustíveis fósseis. A gente não corre o risco de investir bilhões numa infraestrutura que pode ficar obsoleta ou inadequada daqui a poucas décadas, atrasando a migração para soluções realmente zero carbono? Exatamente. Esse é o X da questão. Esse é o centro do debate. É um passo pragmático necessário para cortar emissões agora, ou é um investimento que cria um novo lock-in tecnológico, ou seja, que dificulta a transição completa para o hidrogênio verde ou para outras tecnologias mais disruptivas? Não tem consenso sobre isso. Alguns defendem que é a única forma viável de cortar emissões rápido, outros alertam para o risco de só trocar uma dependência fóssil por outra. É um dilema real. Entendi a complexidade dessa escolha. E além do hidrogênio e do gás natural como redutores, existe mais alguma inovação radical sendo pesquisada? Algo que mude completamente o jogo? Sim, tem pesquisas promissoras em estágios mais iniciais. Uma tecnologia que chama atenção é a eletrólise de óxidos fundidos, ou MOE. Empresas como a Boston Metal, que inclusive tem investimentos brasileiros, estão desenvolvendo processos que usam eletricidade, e essa eletricidade precisa vir de fonte limpa, claro, para valer a pena ambientalmente, para separar o oxigênio do ferro direto no minério já fundido. O subproduto interessante aqui seria o oxigênio puro, que pode ter valor comercial também. Ambientalmente parece o ideal, Mas ainda tem um caminho longo para provar que funciona em escala industrial, que é economicamente viável. A tecnologia ainda precisa amadurecer bastante. Faz sentido. Então, temos o hidrogênio, promissor, mais caro e sem escala ainda, o gás natural, que é essa ponte cheia de dilemas, e a eletrólise, uma aposta mais para o futuro. Parece que as soluções puramente tecnológicas e de grande escala ainda vão levar tempo e exigir muito dinheiro. Mas e a reciclagem? A gente sempre ouve que o aço é super reciclável. Isso não conta? Conta, e como conta. Talvez seja a solução mais eficaz, mais imediata e por vezes até subvalorizada que a gente tem na mão agora. O aço tem uma qualidade fantástica. Ele pode ser reciclado infinitamente sem perder as propriedades dele, as propriedades físico-químicas. Cada tonelada de aço que a gente produz a partir de sucata metálica evita a necessidade de extrair mais minério de ferro, evita usar aqueles altos fornos intensivos em carbono e, como resultado, evita a emissão de uma quantidade bem significativa de CO2 associada à produção primária, aquela que começa do zero. A reciclagem é hoje a rota mais eficiente em termos de emissões. Ponto. E as fontes que a gente viu mencionam que o Brasil tem um certo destaque nisso, Com a Gerdau sendo a maior recicladora da América Latina, produzindo uns 70% do aço dela via sucata. Isso é bem acima da média mundial, que fica ali por volta dos 30%. Parece uma ótima notícia, um caminho a ser seguido. É sem dúvida, é um ponto muito positivo e mostra o potencial enorme que a rota da reciclagem tem no país. Contudo, aqui a história fica mais complexa e revela outros desafios. É aí que o caldo entorna um pouco.
Apesar desse desempenho notável da Gerdau, a taxa geral de reciclagem de aço no Brasil, se a gente olhar toda a indústria, na verdade, registrou uma queda recente. Passou de 26% em 2022 para 24% em 2023. Quer dizer, no momento em que a descarbonização é urgente e a sucata é vista como ouro verde, o Brasil andou para trás nesse indicador. É um sinal bem preocupante. Um retrocesso. Mas por que isso aconteceria? Se reciclar é tão vantajoso ambientalmente, economicamente, o que está travando esse processo? Por que cair? Olha, os fatores são múltiplos e eles se conectam operando em escalas diferentes. Um fator crucial é a geopolítica da sucata. O que a gente está vendo acontecer no mundo é fascinante. A China, como parte da estratégia agressiva dela de descarbonização e de reduzir a dependência de minério de ferro importado, aumentou drasticamente as importações de sucata de aço, de tudo quanto é canto do mundo. Essa demanda massiva está colocando uma pressão enorme na oferta global de sucata, está elevando os preços e dificultando o acesso para outros países, incluindo o Brasil, que precisam dessa matéria-prima para suas próprias metas de produzir aço de baixo carbono. A sucata virou um recurso estratégico, disputado globalmente, uma commodity quente. Que interessante isso. Quer dizer, a China buscando limpar a própria matriz siderúrgica acaba competindo pela mesma sucata que outros países, como o Brasil, precisam para fazer a mesma coisa. É a geopolítica entrando com força total no mercado da reciclagem. E olhando para dentro do Brasil, quais são os gargalos que impedem um avanço maior da reciclagem aqui? O que trava internamente? Internamente, a gente enfrenta uma combinação de entraves tributários que complicam a formalização, a circulação da sucata. E questões sociais muito profundas e muitas vezes negligenciadas. Uma parte enorme da coleta de sucata no Brasil depende do trabalho duro de um verdadeiro exército de catadores de materiais recicláveis. Eles são a base dessa cadeia, mas operam, na maioria das vezes, na informalidade total. Enfrentam condições de trabalho precárias, ganham pouco, não têm reconhecimento social nem econômico. São peças-chave, fundamentais, mas invisibilizadas. Para destravar todo o potencial da reciclagem de aço no Brasil, não basta só tecnologia ou demanda de mercado, sabe? A gente precisa urgentemente de políticas públicas robustas que enfrentem esses problemas de frente. Simplificação tributária, sim, mas também garantia de direitos trabalhistas, previdenciários para os catadores, investimento em infraestrutura de coleta, de triagem, de logística e programas que valorizem, economicamente e socialmente, o trabalho essencial que eles realizam. É uma questão de justiça social também. Sim, faz todo sentido. É realmente curioso observar isso, né? É bonito ver as promessas bilionárias de aço limpo lá na frente, com tecnologias que parecem, sei lá, saídas da ficção científica. Mas mais bonito ainda é ver como essas promessas cabem direitinho nos relatórios de sustentabilidade e no marketing das grandes empresas. Fica ótimo no papel. Enquanto isso, a solução que já existe, que está aqui agora, a reciclagem enfrenta esses obstáculos bem concretos, bem terrenos, envolvendo disputas globais por matéria-prima e essa necessidade urgente de justiça social para quem está lá na base da cadeia ralando para coletar o material. Exatamente. Se a gente conecta todos esses pontos, fica muito claro que a transição para um chamado aço verde está longe de ser um desafio puramente tecnológico. Não é mesmo. Ela é, na verdade, um nó complexo onde se misturam fatores econômicos globais, disputas geopolíticas por recursos, interesses de grandes empresas e questões sociais muito profundas. A forma como o Brasil, por exemplo, vai lidar com a cadeia da reciclagem, especialmente com os catadores, isso vai dizer muito sobre o tipo de transição que a gente está construindo. Vai ser uma transição justa, que busca reduzir desigualdades, ou vai ser só uma modernização tecnológica que mantém ou talvez até aprofunda velhos problemas sociais? A disputa pela sucata é só um sintoma dessas tensões maiores que estão em jogo. Muitas camadas realmente nesse desafio do aço. Conseguimos mapear bem o cenário, os dilemas tecnológicos e essas tensões que começam a surgir. Agora a gente vai para um rápido intervalo e já volta. De volta. Na primeira parte desta edição, a gente explorou a engenharia toda por trás do aço, né? E os desafios ambientais que são enormes. Agora vamos mudar um pouco o foco. Vamos mergulhar nos desdobramentos mais políticos e simbólicos dessa busca pelo tal aço verde. Exatamente. É aqui que o cenário, assim, se complica mais, né? Entram as disputas de narrativas, o papel das startups internacionais, sabe? Com aquelas promessas tecnológicas todas. Sim, sim. O posicionamento estratégico que o Brasil, tá tentando encontrar. E, claro, as contradições que saltam aos olhos. Tipo? Um exemplo muito claro é a diferença que a gente vê entre o marketing super agressivo na Europa e a realidade da produção aqui no país. Sabe? É?
É aqui que a história ganha outras camadas. Vamos investigar juntos como essa corrida global pelo aço de baixo carbono está redesenhando não só as fábricas, mas a geopolítica do comércio e as dinâmicas sociais que muitas vezes ficam meio escondidas. Qual o ponto de partida do Brasil nessa corrida? Parece que a gente tem algumas vantagens iniciais, ou não? Sim, olha, o Brasil entra nesse tabuleiro com umas cartas bem interessantes na mão. A principal delas, sem dúvida nenhuma, é a matriz elétrica. Predominantemente renovável, né? Exato. Isso já dá uma vantagem competitiva estrutural imensa. Principalmente se a gente pensa em processos que precisam de muita energia, tipo a eletrólise para fazer o hidrogênio verde. E falando nisso, no hidrogênio verde, existe mesmo um potencial real para o Brasil virar um grande produtor, um exportador desse combustível do futuro? A gente vê iniciativas, né, como lá o Porto do Pecém, no Ceará. Vento. E projetos como o do Pecém querem justamente criar esses polos de produção e exportação. Entendi. E além da matriz elétrica, a gente tem também uma tradição longa no uso de carvão vegetal na siderurgia, principalmente em Minas Gerais. Verdade. Historicamente, ele foi visto como alternativa ao carvão mineral importado. E assim, se for manejado de forma sustentável, a pegada de carbono pode ser bem menor, né? Então, peraí. Energia limpa de um lado e uma alternativa local ao carvão fóssil do outro. Parece um cenário promissor para um aço verde brasileiro, de verdade. Promissor, sim, mas com ressalvas importantíssimas, principalmente no caso do carvão vegetal. Ah, certo. Qual o problema? É que é impossível ignorar o passivo histórico, sabe? Que associa parte dessa produção ao desmatamento ilegal. E a condições de trabalho muito precárias, explorando comunidades vulneráveis. Então, a sustentabilidade dessa rota depende muito, mas muito mesmo, de garantir que o carvão venha só de floresta plantada, manejada de forma responsável. Existem dados sobre esse impacto histórico? Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema. Existem sim, embora não tão recentes quanto a gente gostaria. Olha, dados de 2007, por exemplo, indicavam um consumo de 9,2 milhões de toneladas de carvão vegetal pela siderurgia. Nossa! E a estimativa era que isso significou a derrubada de umas 440 milhões de árvores, só naquele ano. 440 milhões? E o mais alarmante, quase metade disso teria vindo de mata nativa, e uma parte significativa operando na ilegalidade. Quase 500 milhão de árvores num ano. Boa parte de mata nativa é um número que, nossa, choca e deixa um alerta bem aceso, né? Como é que tá a situação hoje? Tem mais controle sobre a origem desse carvão? Aí é que tá uma das grandes dificuldades. A rastreabilidade dessa cadeia do carvão vegetal ainda é um desafio enorme. Sério? Sim. Dados públicos, sabe, detalhados, atualizados sobre a origem específica do carvão que a siderurgia usa, são muito escassos. Isso dificulta avaliar o cenário atual com precisão. Entendo. E reforça a urgência de ter sistemas de monitoramento mais robustos, transparentes, com fiscalização que funcione de verdade. Sem essa garantia de origem sustentável, o verde do carvão vegetal pode ser só fachada, né? Faz sentido. Existe até um projeto do Ministério do Meio Ambiente, o Siderurgia Sustentável, desde 2016, que busca incentivar essa transição para fontes mais limpas, incluindo o carvão vegetal de origem comprovada e a eletrificação. Mas a escala e a fiscalização ainda são pontos bem críticos. Entendido. É um ponto de atenção fundamental. Mas, apesar desses desafios, desses passivos todos, tem empresa no Brasil que já está buscando implementar práticas mais sustentáveis de forma concreta? Tem, sim. Temos exemplos notáveis. A Aço Verde do Brasil, a AVB, lá no Maranhão, é provavelmente o caso mais conhecido. Ah, sim. Eles têm investido num modelo que busca fechar o ciclo, sabe? Recentemente, na Concrete Show South America 2025, eles estavam lá apresentando a linha de produtos deles. Vergalhões, fios máquina. Isso, pregos também, e destacando justamente o baixo índice de emissão de CO2 associado à produção deles. E qual é o segredo? Como eles conseguem essa pegada de carbono mais baixa? Olha, a base do modelo da AVB é usar biocarvão, que é produzido a partir de florestas de eucalipto renováveis, que eles mesmos cultivam em larga escala. Ah, entendi. Eles produzem o próprio carvão. Exato. E além disso, usam energia elétrica que também afirmam ser de fontes limpas. É uma tentativa de verticalizar, sabe? De controlar as variáveis ambientais do processo todo, desde a matéria-prima energética até o produto final lá na ponta. Interessante essa abordagem integrada. E eles falam também de um braço social, né? Exato. A empresa divulga as ações do Instituto AVB. Segundo eles, beneficiou mais de 54 mil pessoas em 2024, com iniciativas em educação, saúde e desenvolvimento comunitário lá nas regiões onde atuam. Isso aponta para uma visão que tenta conectar o ambiental com o social, o que é fundamental nesse debate todo, né? Com certeza. Esse exemplo da AVB
focado na produção, na sustentabilidade mais prática, parece contrastar um pouco com o que a gente ouve de algumas iniciativas na Europa. Como você vê essa diferença de abordagem? É um contraste fascinante e que revela muito sobre as estratégias de cada lugar. Enquanto a AVB parece focar mais na substância, sabe? Na engenharia do processo para reduzir a emissão, algumas grandes empresas europeias, tipo a alemã GmbH Group, parecem investir pesado no marketing, na construção da narrativa do aço verde. E o que exatamente essa GmbH Group está fazendo? Qual a estratégia deles? Bom, a GmbH lançou uma linha de produtos que eles chamam de Premium Green Steel. Premium? Isso. Produzida usando 100% de energia renovável e sucata de aço reciclada. Mas o ponto-chave é que eles vendem esse aço com um sobrepreço, cerca de 5% mais caro que o aço convencional. Ah, interessante. E por quê? A lógica é oferecer um diferencial para os clientes deles, montadoras, fabricantes de bens de consumo que estão super pressionados para mostrar que estão avançando nas metas de neutralidade de carbono até 2050. Entendi. É criar um valor simbólico. Exatamente. Uma etiqueta verde que justifique pagar mais e que agregue valor à marca do cliente final deles. Uma aposta no valor percebido da sustentabilidade. Mas essa etiqueta verde premium, ela se traduz em alguma vantagem concreta? Tipo, em política comercial para exportar para outros mercados? Aí que a coisa fica interessante. E um tanto irônica, né? Como assim? Porque, apesar de todo esse investimento em tecnologia limpa, em marketing, esse aço verde da GmbH, quando vai ser exportado para os Estados Unidos, sim, ele enfrenta exatamente as mesmas tarifas de importação que o aço produzido do jeito convencional, com mais emissão de carbono. Peraí, não entendi. Então o selo verde é bonito na embalagem, mas na hora de passar pela alfândega americana não faz diferença nenhuma. Exatamente, pelo menos por enquanto, né? As regras comerciais internacionais parece que não acompanharam o discurso da sustentabilidade nesse nível de detalhe ainda. Caramba. Isso levanta umas questões bem sérias sobre a eficácia dos mecanismos que a gente tem hoje para incentivar, via comércio, a produção de materiais de baixo carbono. Será que a gente está criando só um mercado de nicho para quem está disposto a pagar mais pelo selo, sem que isso mude as regras do jogo globais de verdade? É uma contradição e tanto. E aqui no Brasil, parece que a gente vive o inverso, né? Temos a prática, como no caso da AVB, mas talvez falte essa embalagem, essa valorização simbólica e estratégica que a Europa está construindo. Esse é um ponto crucial, sim. A gente observa que poucas companhias brasileiras usam ativamente o termo aço verde na comunicação, no posicionamento de mercado. Mesmo quando já fazem coisas na direção certa. Exato. Mesmo quando as práticas já incluem elementos importantes de sustentabilidade, como usar carvão vegetal renovável ou energia limpa. Falta construir essa narrativa de valor, sabe? E qual o risco dessa falta de marketing estratégico? A gente perde o quê com isso? Olha, o risco é a gente ficar para trás nessa corrida global, mesmo tendo vantagens comparativas aqui dentro. Estudos da UFRJ, por exemplo, já alertaram para isso. Sem políticas públicas fortes de incentivo, sem uma estratégia clara para posicionar o aço brasileiro de baixo carbono lá fora, algo parecido com o que Europa e Estados Unidos estão começando a fazer. O que acontece? O Brasil corre o risco de não colher os frutos econômicos e geopolíticos dos seus ativos ambientais. A gente pode ter o produto verde, mas sem a grife reconhecida e valorizada lá fora. Essa diferença de abordagem expõe, então, uma dinâmica geopolítica bem mais complexa do que parece à primeira vista. Muito mais complexa. De um lado, você tem a Europa tentando liderar pela narrativa, pelo marketing, pela regulação ambiental, buscando criar e dominar esse novo mercado de produtos verdes. Certo. Do outro lado, tem a pressão crescente da China, que é a maior produtora e consumidora de aço, né? Exatamente. E a China agora está acelerando os próprios esforços de descarbonização, o que inclui comprar uma quantidade massiva de sucata de aço no mercado global. E qual o impacto dessa movimentação chinesa no mercado de sucata? O impacto pode ser enorme, porque aumenta a demanda global por sucata, né? Isso pressiona os preços para cima e pode limitar a disponibilidade desse material, que é essencial para a rota de produção via forno elétrico a arco, que é a mais limpa. Então a disputa por sucata vai ficar mais acirrada. Com certeza. Vai se intensificar bastante. E onde fica o Brasil e outros países do sul global nesse cenário? Nessa disputa entre Europa, Estados Unidos, China? Aí é que mora o grande temor, que repete padrões históricos, infelizmente. O risco é que o sul global, e aí inclui o Brasil, continue relegado ao papel de fornecedor de matéria-prima. Seja o minério de ferro de sempre. Exato. Ou seja, os novos insumos verdes, como hidrogênio verde, ferro gusa de baixo carbono. Enquanto as nações do norte global e a China concentram as etapas que agregam mais valor, controlam as tecnologias de ponta e definem as regras do jogo. É o que alguns analistas chamam de risco de um novo colonialismo energético.
ou colonialismo verde. Exatamente essa preocupação. A gente vê um fluxo crescente de investimentos, de startups, muitas financiadas por grandes fundos e bilionários do norte global, prometendo tecnologias revolucionárias para o aço verde. Tipo? Um exemplo recente foi uma startup apoiada pelo Bill Gates, anunciou testes bem-sucedidos no Texas de um método inovador que supostamente simplifica a produção de aço verde para uma única etapa. Uma etapa só? Uau! E com a meta ambiciosa de tornar esse processo mais barato que a produção convencional até 2031. Tecnologia avançando é sempre bom, não? Ou tem um lado B nessa história? A tecnologia em si é neutra, claro. Mas a questão fundamental é quem controla essa tecnologia? Quem define a agenda de pesquisa? Quem tem as patentes? Entendi. Se a Elon vai ser concentrada na mão de poucos atores lá no norte global, a gente corre o risco de aprofundar a dependência tecnológica do sul. Países como o Brasil podem acabar fornecendo energia solar barata, hidrogênio verde, a mão de obra. Mas tendo que pagar caro pelas licenças. Exato, pagar caro por tecnologias desenvolvidas em outros lugares, sem conseguir desenvolver a própria capacidade industrial soberana, adaptada à nossa realidade. E as decisões políticas, como as tarifas que a gente mencionou, continuam sendo um fator decisivo e volátil nesse tabuleiro todo. Absolutamente. A mesma VB que comemorou a redução da tarifa de importação do Farro Gusa, que é um produto intermediário importante para o aço pelos Estados Unidos, para 10%, sim, ela mesma alertou para a instabilidade dessas decisões. Depende muito do cenário diplomático, político do momento, muda o governo, surge uma tensão comercial e tudo pode mudar muito rápido. A política internacional ainda tem um peso enorme. E além dessas pressões externas, econômicas, tecnológicas, a gente tem desafios internos que também complicam o cenário brasileiro, imagina. Sem dúvida. E aqui a gente entra num ponto nevrálgico, sabe? Enquanto o mundo debate rotas tecnológicas para descarbonizar a indústria, para criar mercados para produtos verdes, A gente vê aqui, a gente observa no Brasil atores políticos relevantes, muitas vezes alinhados a posições mais extremas, que simplesmente negam a existência ou a gravidade da crise climática. qual o impacto dessa postura negacionista nesse contexto do aço verde? O impacto é direto e profundamente negativo. Essa postura defende manter práticas poluentes, desincentiva investimento em inovação sustentável e ignora as pressões e exigências que já estão vindo do mercado internacional. É como remar contra a maré. Exatamente. É como tentar remar contra uma correnteza global, insistindo no atraso enquanto outros países se preparam para um futuro de baixo carbono. Essa dissonância interna enfraquece demais a posição do Brasil e pode custar caro. Em termos de competitividade, credibilidade. Exato. Ignorar a crise climática não vai impedir que o mundo cobre a conta mais tarde, seja com barreira comercial, seja com perda de oportunidade mesmo. Diante desse quadro todo, que é bem complexo, avanços tecnológicos, disputas geopolíticas, contradições de mercado, desafios internos, como a gente pode resumir o dilema do aço verde? Ele é mesmo futuro inevitável ou corre o risco de virar só uma etiqueta chique? Olha, o dilema é real e tem muitas facetas. Por um lado, não tem dúvida que a pressão para descarbonizar a siderurgia é crescente, é irreversível. Certo. Nesse sentido, o conceito de aço verde representa um caminho necessário. Impulsiona a inovação tecnológica importante, uso de energia renovável, economia circular com a reciclagem de sucata. É um vetor de transformação concreto. Mas sempre tem um mas, né? Sempre tem. O grande risco é que o termo aço verde seja capturado pela lógica do greenwashing, o famoso banho verde, que vire só uma ferramenta de marketing para as empresas continuarem lucrando sem mudar nada de significativo na estrutura. Ou pior, para encobrir práticas que continuam sendo ambientalmente destrutivas ou socialmente injustas em algum ponto da cadeia. E esse risco de greenwashing vai além do impacto ambiental direto. Vai sim. O risco é também ideológico, político. O greenwashing pode mascarar relações de poder desiguais, como essa dinâmica norte e sul que a gente falou. Pode criar uma ilusão de progresso. Exato. Uma ilusão que desmobiliza a pressão por mudanças mais profundas e pode esvaziar o potencial transformador do próprio discurso ecológico, sabe? Reduzindo tudo a nicho de mercado, selo de certificação, em vez de uma mudança de paradigma mesmo. Nesse sentido, como garantir que a transição para um aço mais limpo seja também uma transição mais justa? O que precisa ter? É fundamental trazer outras dimensões para a conversa, além da tecnológica e da econômica. O pensador português Boaventura de Sousa Santos fala muito da importância da justiça cognitiva. Justiça cognitiva? O que é isso? Significa reconhecer que o conhecimento científico, tecnológico dos centros de pesquisa é importante, claro, mas não é o único válido. Os saberes das comunidades locais, dos povos indígenas, dos trabalhadores da reciclagem, por exemplo, são cruciais para construir soluções que sejam não só eficientes, mas também socialmente justas, culturalmente apropriadas. Em outras palavras,
É reconhecer que o conhecimento de quem vive o problema na pele é tão crucial quanto a ciência do laboratório para uma transição que funcione para todo mundo. Precisamente. A sustentabilidade não pode ser vista só como um ativo financeiro ou um argumento de vendas. Tem que ser encarada como um bem comum, um projeto coletivo que exige participação democrática e que busca o bem-estar de todos, não só o lucro de alguns. Entendi. Se o aço verde for capturado só pela lógica do mercado e do marketing, ele perde essa dimensão potencialmente emancipatória. Fica claro que o Brasil está numa encruzilhada decisiva. A gente tem ativos importantes. A matriz energética, a experiência com reciclagem, com biomassa, o potencial do hidrogênio. Sem dúvida nenhuma. A oportunidade de liderar está aí, na mesa. Se o país conseguir combinar esses ativos com investimento consistente em pesquisa e desenvolvimento aqui dentro... E políticas públicas claras. Exato. Políticas públicas de longo prazo e uma estratégia diplomática e comercial assertiva. O Brasil pode sim se tornar um protagonista global na siderurgia sustentável. Mas não é o caminho simples, nem garantido, né? De forma alguma. Exige uma vontade política muito firme para superar interesses antigos, visões de curto prazo. Exige investimento pesado, coordenação entre setor público e privado. E talvez o mais difícil. Talvez. Exige transformar exemplos pontuais de sucesso, como o da AVB, em uma política de Estado que estrutura tudo, que permeia a cadeia produtiva inteira. A definição do futuro do aço não vai acontecer só nas usinas, sabe? Acontece onde mais? Nas mesas de negociação internacional, nos laboratórios de pesquisa e na construção de uma narrativa que seja crível, que seja coerente. A escolha fundamental para o país parece ser entre ser um líder ativo nessa transformação ou um seguidor passivo, que só reage. Exatamente. O Brasil vai ser protagonista, desenvolvendo tecnologia própria, gerando emprego de qualidade, exportando produto de alto valor agregado, influenciando as regras globais. Ou vai se conformar em ser um grande fornecedor de commodity, seja minério, sucata, energia limpa, hidrogênio, para um mercado global que, inevitavelmente, vai exigir um aço que seja comprovadamente limpo e justo, em toda a cadeia. Ser protagonista significa ir além das metas de carbono, então. Exato. Implica adotar critérios socioambientais e energéticos rigorosos, que estejam alinhados não só com eficiência produtiva, mas também com os princípios de justiça climática, de soberania dos povos do sul global. A questão que fica para nossa reflexão é profunda. O Brasil tem a chance de liderar a construção de uma transição industrial que seja de fato justa, equitativa, ou corre o risco de virar uma nova versão de colônia energética, fornecendo recurso barato para o norte global continuar definindo os rumos do desenvolvimento. Uma reflexão essencial para os rumos do país. Os links para as fontes que serviram de base para a criação desta edição e o acesso a outros artigos se encontram na descrição. Fica a reflexão sobre como evitar que o futuro seja sequestrado pelo greenwashing. Nossa intenção aqui é oferecer uma edição crítica e direta que vá além das aparências. Lembramos que estas análises aprofundadas do Povcast vão ao ar de segunda a sábado, sempre buscando trazer informações importantes e relevantes. Até a próxima!